Oi pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso segundo semestre aí, do nosso segundo ano de pandemia, e que a gente está tratando o PET de filosofia, em que a gente vai falar hoje sobre o assunto que foi tratado na nossa primeira semana, que foi a diferença entre o pensamento sofista e o pensamento de Sócrates, e que a gente tratou em outro vídeo que está aí na descrição, no card acima, ou na descrição do vídeo abaixo. Bom, vamos falar sobre as questões, né, referentes aí à semana 1. A primeira delas é uma questão que foi tratada na UEG, Universidade Estadual de Goiás, e que diz o seguinte: no século V a.C., Atenas vivia o auge de sua democracia. Nesse mesmo período, os teatros estavam lotados, afinal, as tragédias chamavam cada vez mais a atenção. Outro aspecto importante da civilização grega da época eram os discursos proferidos na ágora. Para obter a aprovação da maioria, estes pronunciamentos deveriam conter argumentos sólidos e persuasivos. Nesse caso, alguns cidadãos procuravam aperfeiçoar sua habilidade de discursar. Isso favoreceu o surgimento de um grupo de filósofos que dominavam a arte da oratória. Estes filósofos vinham de cidades diferentes e ensinavam sua arte em troca de pagamento. Eles foram duramente criticados por Sócrates e são conhecidos como... vamos pensar quem são os inimigos de Sócrates? Quem são os caras que ele fala mal pra caramba e tal, que critica por falar mentira, que critica por cobrar por ensinar e tal? Estes camaradas são os sofistas. Então a resposta certa é a letra C de casa, sofistas. Por que não são as outras? Vamos ver. Hedonistas. Quando eu falo sobre hedonista, eu estou falando sobre uma filosofia que tem a ver com a busca do prazer, né? E esse prazer não tem a ver só com um prazer sexual, mas é um prazer em completude, né? Como por exemplo de se alimentar e tal. Não estamos falando sobre isso no texto. Maniqueístas, né? Tem a ver com uma doutrina religiosa lá e tal, que até o Agostinho de Hipona, né? O Santo Agostinho seguiu. E que tinha a ver com a ideia de que havia uma distinção clara entre bem e mal. É quase como um filme de super-herói, mas não tem nada a ver com a questão. Letra D. Epicuristas. Epicuristas também tem lá a ver com hedonismo e tal, mas não é isso aí. Okay? Não tem nada falando sobre prazer aí no texto, então não é. Letra E. Platonistas. Também não, né? O texto refere-se aos inimigos de Sócrates, e na verdade Platão era um discípulo e o cara que escreveu tudo que sabemos sobre Sócrates. Então é isso, pessoal. Vamos para 2. Na 2 temos aí uma questão falando sobre relativismo moral, em que é dito o seguinte no enunciado: sobre a história do relativismo moral, é correto afirmar que, na filosofia, ela, letra A, iniciou com os sofistas, está presente em afirmações como o homem é a medida de todas as coisas. Realmente, pessoal, é essa a crítica que Sócrates faz. Falam que eles são os FDP, porque eles não têm comprometimento com a verdade. Para eles tudo é válido, tudo é narrativa. Pô, parece esses políticos, mano, tá ok? Bom, letra B. Começou com a crítica de Nietzsche à moralidade e seu anúncio da morte de Deus. Mano, não, né? O que a morte de Deus tem a ver? Tudo bem, na verdade tem a ver. Relativismo moral, se você pegar a perspectiva do Dostoiévski e tal, mas não é exatamente isso que está sendo tratado nessa questão. Bom, a letra C teve origem nas reflexões morais de Kant e nas suas alegações de que a moralidade é definida pelas leis morais presentes na razão humana. Bom, essas leis morais kantianas, elas são leis universais, então elas não são nada relativas, né? Inclusive tem um conceito que ele usa para isso chamado imperativo categórico, que é a ideia de que existe uma forma de conduta correta, universal, válida para todo mundo. Aí vem a letra D. A letra D é sacanagem, né? Surgiu com as grandes navegações do século XV. Pô, nada a ver. Vamos lá, letra E. Surgiu na época da mitologia grega. Não, cara, a gente está falando de filosofia. Afirmar que na filosofia está no enunciado aí, então não pode ser essa, então essa está errada. Então, recapitulando, certa letra A. Vamos para a terceira e última agora. A terceira é uma questão da FATEC, São Paulo, em que é dito o seguinte: Sócrates, grande filósofo grego,
formou numerosos discípulos que seguiram diferentes caminhos para buscar o conhecimento real. E ele depois segue. A grande preocupação socrática era interpretar o mundo como sendo espiritual e organizado segundo uma moral baseada em verdades e conceitos imutáveis. Mano, como assim? Espiritual? Na verdade, filosofia é uma ruptura com esse treco aí. A ideia é interpretar o mundo pelo mundo, então não pode ser. Vamos letra B. Compreender as causas primeiras e os fins últimos de todas as coisas, pois só se pode dizer que se conhece alguma coisa quando se conhece sua causa primeira. Bom, também é isso não, cara, porque isso daí é a preocupação que tem a ver com a perspectiva de Aristóteles, é bem verdade, e também tem a ver aí com os pré-socráticos, né, que buscavam o princípio de tudo, blá, blá, blá. Não é isso. Bom, vamos lá, letra C. O autoconhecimento que poderia ser obtido por meio da ironia e da maiústica, métodos que consistem em fazer indagação fingindo ignorância para despertar no interlocutor o conhecimento muito latente. Bom, cara, isso é o resumo. É basicamente o resumo da matéria. É aquilo que o Sócrates prega como uma forma de se obter a verdade. Fazendo várias indagações para as pessoas, fazendo com que elas enxerguem a verdade como ela realmente é. Coisas que elas já têm em si, mas que elas não conseguem perceber se não tiver alguém para conduzi-lo. Então, a resposta certa é a letra C. Vamos ver agora porque a D está errada. Fazer um estudo crítico de história comparando a história grega. Pô, mano, pelo amor de Deus, what the fuck? Nada a ver. Bom, letra E. Mostrar que todo conhecimento era obtido por intermédio dos sentidos humanos e que por isso por esses serem falhos era relativo e limitado. Mano, também tá doidão, não tem nada a ver isso daí. Então a resposta certa é a letra C de casa. Então fechamos. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.